Hoje eu acordei com desejo de falar a respeito de uma reflexão que eu estava tendo num momento de culto em uma congregação, onde o tema daquela campanha que estava sendo terminada naquele dia, eu fui convidado a estar ali, onde o tema estava no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, onde diz assim: voltai à fortaleza, vós que estáis presos, e eu vos anuncio que hoje eu vou lhe restituir em dobro. Um versículo isolado, como aquele que diz assim no livro do profeta Isaías, que dizia: ao invés de vergonha eu vou lhe dar dupla honra. Muito bom. Mas para ser sincero com você que está me assistindo aí, o Senhor, Ele me fez refletir a respeito desse tema e a respeito de vários outros temas, de campanhas que estão sendo ministradas, que estão sendo levantadas, supostamente pela vontade de Deus. Eles dizem que foi Deus que mandou fazer aquela campanha, e eu não creio nisso. Eu creio em partes. Eu creio que Deus, Ele pode realmente mandar fazer uma campanha de restituição, de prosperidade, de algo que seja material, financeiro, para que nós venhamos alcançar uma vitória. Mas eu não creio que Ele faça isso o tempo inteiro. Eu não creio que Ele faça isso em todas as igrejas e o tempo inteiro. Porque aonde você passa, você vê uma placa uma faixa dizendo assim: grande campanha de prosperidade, grande campanha, 7 mergulhos de Naamã, grande campanha, e eles pegam temas estapafúrdios como esse do profeta Isaías, que no lugar de vergonha é o que eles mais usam. O que eles mais usam é esse tema no livro do profeta Isaías, que diz assim: no lugar de vergonha eu vou lhes dar dupla honra. Ou seja, é uma cegueira por honra. E nós vemos muitos temas que são escolhidos, muitos versículos isolados, principalmente no Velho Testamento, como esse do livro do profeta Zacarias, que ele enfatiza a restituição em dobro. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com a necessidade da igreja dos dias de hoje. Nós estamos vivendo em tempos tribulosos, você sabe muito bem disso, a não ser que você é uma pessoa que está 100% alicerçada na areia, 100% com sua casa alicerçada apenas nas coisas que são mundanas e carnais, nas coisas que são terrenas e passageiras, e você não tem nenhum discernimento das profecias de Cristo nos seus evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, a partir do capítulo 23 em diante. Ele fala do tempo do fim, profecias, sermões proféticos, sermões escatológicos, das coisas que iriam acontecer quando estivesse próximo o fim dessa era. A não ser que você é uma pessoa que está totalmente fora, entendeu? Fora do centro da vontade de Deus e totalmente nem 1% dentro. Para falar o verbo rasgado, você não tem uma fagulha do Espírito de Deus sobre a sua vida. Se a sua vida, se a sua presença,
se a sua busca por Cristo, se a nossa ida a uma igreja, as nossas orações, as nossas campanhas, as nossas devoções forem apenas para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É assim que o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas. E nós estamos fazendo campanhas. Nós estamos perto do fim. Nós temos apenas 9 países no mundo inteiro não estão em guerra. 2/3 da população mundial passa fome. A igreja evangélica, a indústria evangélica, ela é uma máquina de fazer dinheiro. Nós vemos milhares, milhões de dólares e de reais todos os dias sendo movimentados em caixas de igreja. Nós vemos pessoas necessitando de alimento, vemos pessoas necessitando de uma ajuda. E nós não vemos essas pessoas se preocuparem com o seu próximo. A única preocupação que eles têm é se projetar cada vez mais. Jesus disse que nos últimos tempos, o que mais ia chamar a atenção seria a igreja, a apostasia, falsos profetas, falsos milagres, falsos cristãos, falsas conversões. E nós estamos diante de um cenário que está pronto para receber o anticristo. Nós estamos diante de um cenário onde está pronto para receber o maior evento de toda a história, que é a volta do Senhor Jesus, a volta do Messias, a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estamos fazendo campanha para tirar a nossa carne do sufoco. E estamos esquecendo da maior necessidade. Se nós precisamos buscar alguma coisa em dobro, não é o nosso carro, a nossa casa. Tudo bem que nós queremos que nossa família seja liberta. Isso é bom, isso é maravilhoso. Quem é que quer que nossos parentes vão para o inferno? Mas nós já notamos que nós estamos em uma geração que o Espírito de Deus... Eu vou falar um negócio aqui e você vai ficar escandalizado comigo e eu vou falar isso aqui para você. Se o Espírito Santo fosse tirado da terra, hoje, agora, 95% das igrejas, e eu estou sendo bonzinho, eu podia aumentar mais uns 2% aí, levar para 97%, mas vou colocar só 95%, porque eu tenho certeza absoluta que é 95%, mas achando, eu acho que é 97%, mas com certeza é 95%. Se o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o Consolador, o qual Cristo mandou, enviou para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para testificar dele, para fazer lembrar de tudo que ele disse. Se o Espírito Santo ele fosse tirado da terra hoje, nesse momento, agora, 95% das igrejas, elas não notariam, elas não perceberiam, elas continuariam louvando, elas continuariam pregando, elas continuariam fazendo seus congressos, continuariam fazendo as suas campanhas, continuariam fazendo vestindo seus ternos, gravatas e salto altos e saia comprida, e elas continuariam dando glória. E elas não perceberiam que foi tirado o Espírito de Deus do meio delas. Ah, mas você não pode fazer isso. Posso. Posso porque eu tenho base bíblica. Sansão, ele fazia muitas maravilhas pelo Espírito Santo de Deus. E uma certa vez, quando ele revelou o seu segredo àquela mulher, a Dalila, ela chamou com que os filisteus viessem e cortassem os seus cabelos. E ela disse assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele disse assim: certamente eu vou me levantar e vou arrebentar com eles tudo e vou ser vitorioso. Certamente eu vou
conseguir. Aí tem um versículo que diz assim: e ele não sabia que o Senhor não estava mais com ele. É exatamente isso que tem acontecido na grande maioria esmagadora das igrejas e das pessoas. Elas continuam pregando, elas continuam fazendo suas campanhas e profetizando e com as suas profetadas e com as suas mentiradas. E elas dizem assim: o Deus é conosco. Mas eles não sabem que o Espírito de Deus, a cada dia que passa, está se afastando de pessoas assim. Pessoas que vivem uma vida à parte da vontade de Deus. Que elas vivem uma vida apenas para cumprir os seus próprios desejos. Que vivem apenas voltadas para as coisas desse mundo. E o apóstolo Paulo, ele disse assim na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele disse: se sois nascidos de Cristo, buscai as coisas que são do alto e não as coisas que são de baixo. As coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. As coisas que são eternas e não as coisas que são passageiras. Buscai as coisas que estão lá no céu, que está escondido, onde está Cristo escondido à direita de Deus. Mas as pessoas não estão fazendo isso. Elas estão vivendo totalmente o contrário do que Jesus ensinou e o apóstolo Paulo ensinou. E elas têm a coragem de dizer que Deus está ali. Não, irmão, Deus não está. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nome de Cristo. E as pessoas não estão se reunindo em nome de Jesus. Elas estão se reunindo em nome da sua própria vontade. Elas estão se reunindo em nome dos seus próprios desejos, dos seus projetos. Elas estão se reunindo em nome do poder de Deus, não em nome de Deus. Elas estão se reunindo em nome das suas próprias ideias, dos seus próprios desejos. Elas não estão se reunindo em nome de Jesus. Então Jesus não está naquele lugar, Deus não está naquele lugar. Ele está assim: eu estou na porta e bato. Eu estou na porta e bato. E se alguém aí dentro tiver juízo na cabeça e ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Mas as pessoas não querem deixar Jesus entrar, porque se ele entrar, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar um azorrague de corda e vai começar a bater nos que estão em cima do altar, irmão. Ele vai começar a pegar os que estão em cima do altar, que estão levando a um engano e à perdição eterna milhares de pessoas. Onde outrora era para eles estarem pregando o evangelho que fala de renúncia de pecados. Um evangelho que fala de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Um evangelho que fala em perdoar os pecados do nosso irmão, que fala em amar o nosso próximo, que fala em socorrer o pobre, o órfão e a viúva. E eles não querem que Jesus entre. Eles não querem que Jesus entre porque ele vai falar o tempo todo que ele está voltando. Ele vai dizer o tempo todo que está próximo à sua vinda. Ele só vai abrir a boca para dizer que nós devemos amar o nosso próximo. Ele só vai abrir a boca para dizer que nós temos que perdoar os nossos inimigos. Não, nós não queremos isso, isso é muito duro para nós. Nós não podemos perdoar aquele que nos bateu, aquele que nos feriu, aquele que nos roubou e nos traiu. Ele vai falar o tempo inteiro: vigiai, porque o reino de Deus está próximo à minha vinda. Vigiar, e ele vai dizer assim, que ele vai falar mais do inferno do que do céu. Se ele vier e entrar nessa, se eles deixarem entrar, eles vão ouvir falar muito do inferno. Eles vão ouvir falar muito de cruz. Eles vão ouvir falar muito de renúncia. Eles vão ouvir falar muito de esmagar a própria carne. Eles vão ouvir falar muito de semear no espírito, e eles não querem isso. Eles só querem carne. Como aquele povo do deserto, ele disse assim: olha, Moisés, não estamos mais suportando esse maná. O maná era simbologia de Cristo.
Ele disse assim: nós não estamos mais suportando, nós estamos com vontade de vomitar. Então Moisés, peça ao Senhor que, se Deus é Deus, Ele vai mandar carne aqui nesse deserto. E Deus mandou carne e disse: olha, Moisés, eles vão comer até sair pelo nariz, mas a alma deles vai definhar no deserto. Meu irmão, a sua alma está definhando. A sua alma está definhando porque você quer apenas carne. Você não quer o maná, você não quer a Cristo, você quer carne que Ele possa te dar. Você quer o poder que Ele tem para poder trazer carne a você. Carne que eu digo, irmão, é casa, carro, casamento, realizações pessoais, e nada de santificação, nada de santidade, nada de perdão, nada de glória de Deus, nada. Apenas você. É só você que importa. É só os seus desejos, as suas vontades, os seus projetos, os seus meios, seu mecanismo. É a única coisa que importa. É a sua empresa. É quanto você pode prosperar, o que você pode fazer para se projetar cada vez mais. É o seu ministério. É o que você tem que fazer para ser melhor do que o seu irmão, do que o seu pastor, ou do que qualquer coisa. Não é Cristo que a maioria dessas pessoas tem buscado. Por isso que eu digo que Cristo não está lá. Ao invés delas buscarem em dobro, a restituição em dobro, porque a igreja precisa de uma reforma. Reforma quer dizer trazer de volta a forma que a igreja tinha. A igreja perdeu a sua forma original. A igreja não busca mais as coisas do reino, ela busca as coisas do mundo. A igreja, ela precisa de uma restituição em dobro do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele está longe de 95% da igreja evangélica dos dias de hoje. Longe, longe, muito longe. Ele está a quilômetros de muitas igrejas. Ah, mas tem cura. Quem disse que é Ele que está fazendo? Jesus, ele disse que muitos se levantariam muitos, não eram poucos, irmão. Não está falando, não. Se levantarão alguns falsos profetas, não. Se levantarão um bocado de falsos profetas, não. Ele disse: se levantarão muitos falsos profetas. E enganarão alguns, não. Enganarão a muitos. E farão tão grandes sinais, então grandes maravilhas, que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Se possível. Não engana porque é escolhido de Deus. Agora eu vou te falar um negócio aqui. Se Jesus está dizendo que se levantariam falsos profetas, os milagres que eles operam, se eles são falsos profetas, os sinais que eles operam provém de quem? De Deus? Claro que não. Provém de Satanás. Se ele é um verdadeiro profeta, se ele prega arrependimento, se ele prega renúncia, se ele prega pecado, justiça e juízo, fala da volta de Cristo, ele fala do juízo de Deus no inferno, ele fala dessas coisas e acontece milagre, é Deus que está fazendo. Mas ele só fala de carro. Vamos prosperar e glória a Deus, e vamos buscar, vamos pegar o dobro, vamos restituir dupla honra, e só fala das coisas desse mundo, só fala de carne, e ele está fazendo milagre. É o diabo que está fazendo. É o diabo que está curando, que está tirando o câncer, que está levantando o aleijado e curando o leproso. Não é Deus. Porque a palavra de Deus fala que a árvore é conhecida não é pelo dom, é pelo fruto. Não tem como uma fonte jorrar água amarga e doce ao mesmo tempo. Não tem como aquela pessoa pregar um falso evangelho e Deus operar nela. Não, se ela está pregando um falso evangelho, ela está sendo instruída, ela está sendo incitada, e o que está agindo ali são espíritos enganadores, e ela está pregando doutrinas de demônios. Abra os seus olhos, irmão, você que está aí nessas igrejas apóstata, que não prega a palavra, que não tem doutrina, que não tem estudo bíblico, que a única coisa que tem é campanha, que chega a dar nojo, Você vai ver no final do ano agora, tanto de campanha que dá nojo. As pessoas tudo apodrecendo no pecado, apodrecendo na maldade. Pastores e obreiros vivendo em adultério com a sua esposa em casa e tendo amantes na rua. Homens vivendo de mal, com ódio dos outros dentro da igreja.
E eles projetando um novo ano. É a que vai rolar no final do ano agora. Começando dezembro, de metade de dezembro até janeiro, e de janeiro até o começo de fevereiro, é só essas campanhas nojentas que tem. Em vez deles poder fazer algo para restituição de pecado, restituição da vida espiritual, restituição das coisas espirituais, eles estão fazendo coisas que Deus não está ouvindo, que Deus não está nem aí para aquilo. Se você está pensando que Deus está concordando com isso aí, que é ligado na terra, ligado no céu. Quando é ligado coisa espiritual, quando é ligado coisa da vontade de Deus, nós não vamos ligar besteira, nós não vamos ligar bobagem, nós não vamos ligar aquelas coisas que estão sendo apenas para o nosso próprio breu prazer. Nós vamos ligar aquilo que Deus quer que ligue. Nós vamos ganhar almas para Cristo, nós vamos renunciar pecados, nós vamos viver uma vida de santidade, nós vamos estudar as Escrituras, nós vamos orar e vamos buscar, vamos amar o nosso próximo. Aí ele liga no céu. Mas essa babaquice que está acontecendo aí em 95% das igrejas, que ele só fala de lucro, só fala de ganho, só fala de bobagem, só fala de coisas carnais e mundanas. Deus não está nesse negócio. Agora você que gosta de ficar procurando essas campanhas de dupla honra, restituição em dobro, essas coisas, procura ter dupla honra, procura Deus honrar você na área espiritual. Você tem que ser obreiro aprovado, a imagem de Cristo. E não a imagem do homem. O irmão tem uma Hilux, eu quero comprar um carro. O irmão tem um carrinho popular. Não, eu vou bater de Honda Civic. Não, eu quero ser melhor. Quero pregar melhor, vou fazer um curso de teologia para mim ter mais sabedoria. É isso que está rolando, irmão. É isso que está acontecendo no meio cristão. Entre aspas, no meio evangélico. Que evangélico é uma religião. Cristianismo é uma maneira de viver. Cristão é aquele que se parece com Cristo. O evangélico é uma religião qualquer, como a católica e a umbanda. É uma religião. Não é porque é evangélico que está fazendo a vontade de Deus, não. Porque se os evangélicos, 50 milhões de evangélicos do Brasil fossem cristãos por um dia, não tava essa roubalheira aí que tá. Se eles fossem cristãos por um dia, se eles buscassem a Deus por um dia, se eles renunciassem por um dia, se eles fizessem a vontade de Deus e amassem o seu próximo por um dia, se eles fossem cristãos verdadeiros, parecidos com Cristo, por um dia você ia ver. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Deus está irado. Deus não está aí abençoando ninguém não, irmão. Ele está abençoando aquele que faz a vontade dele. Deus não está disposto a abrir portas para quem não está nem aí para ele, não. Para quem não faz a vontade dele, não. Deus, ele está irado com a raça humana. Um povo que só mata, rouba, destrói, prostitui, mente. Isso dentro das igrejas, irmão. Dentro das igrejas. E você acha que ele está alegre, irmão? Que ele está feliz? Irmão, o juízo de Deus está sobre a terra. A terra está sofrendo o juízo de Deus há muito tempo, ó, e o povo não está vendo que o juízo de Deus está acontecendo na terra. Amém? Agora, às vezes eu prego essas mensagens um pouco eufóricas, porque eu vejo Deus, ele me dá o discernimento espiritual de que a igreja a maioria dos crentes que carregam a Bíblia debaixo do braço estão indo para o inferno, porque eles não vivem o evangelho. A maioria dos pastores que andam com a Bíblia debaixo do braço, estão em cima de um púlpito, eles estão indo para o inferno porque eles não pregam o evangelho. Eles expulsam demônios, eles curam enfermos. Mas em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Apartai-vos de mim, maldito, porque praticardes a iniquidade. Vocês não pregaram o meu evangelho, eu não os conheço. Por que ele não conhece? Porque vocês só falaram das coisas que não é do meu reino. Vocês falaram só das coisas do mundo. Vocês falaram só das coisas da terra. Vocês falaram só das coisas que pertencem a Satanás. Não falaram das coisas que me pertencem. Vocês só falaram das coisas de César. Vocês não falaram das coisas que são de Deus. Vocês só deram... vocês quiseram até misturar as coisas de César com as coisas de Deus. Vocês quiseram colocar dentro da igreja santa coisas que são do mundo. Como vestes, vestimenta, vestes sensuais, ritmos mundanos de músicas podres, coisas errôneas dentro da igreja, pensando que misturando as coisas... Eu não quero as coisas de César, só quero as coisas que são minhas. Deus vai falar isso para as pessoas. Deus não quer as coisas que são de Satanás. Deus quer apenas o que é dele. A adoração pura, o espírito de quebrantamento, o coração arrependido. É isso que Deus quer.
E Ele quer abençoar realmente a mim e a você. Ele quer nos dar uma vida tranquila, pagando nossas contas em dia. Ele quer abençoar a nossa vida. Mas Ele disse que para primeiro nós buscarmos o reino de Deus. Porque há um reino para ser buscado, e esse reino tem que ser o de Deus, não o reino do diabo. E a sua justiça, há uma justiça, há um juízo, há algo, nós havemos de prestar contas um dia. Buscar essas coisas, buscar as coisas de Deus. E o que você deseja será acrescentado, o que você deseja virá a você. Em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração. Porque Deus quer falar com você, Ele está falando com você. Compartilha esse vídeo. Compartilha para o máximo de pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas. Que você que pode estar vivendo pode ser uma dessas pessoas que estão sendo enganadas. Busque as coisas de Deus. Jesus está voltando. Para de ouvir esses charlatões. Para de ouvir esses homens que só falam de bênção. Que ficam falando língua estranha o tempo todo e lançando profecia. Que esses camaradas que só pregam as coisas que são da terra, eles são falsos profetas, irmão. Irmão, o verdadeiro profeta, ele também prega sobre as coisas que são da terra. Ele também fala de bênção, ele fala de libertação, ele fala de abundância, ele fala dessas coisas, irmão. Mas em sua totalidade, de 100 mensagens que ele prega, 95 dessas 100 mensagens, ele fala do juízo, da justiça, do pecado. E 5% ele fala de bênção. 5% ele fala de vitória, de conforto, de consolo. O verdadeiro profeta, ele fala mais do que pode te prejudicar, do que pode te abençoar. Ele fala mais daquilo que te leva para o inferno do que daquilo que traz conforto para você. Abre seus olhos. Esses caras que ficam pregando aí. Olha, recebe aí. Olha, Deus está falando com... Olha, Deus está te dando isso. Irmão, não acredita não, irmão. Vai para a palavra de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Cuidado, você está sendo enganado. Cuidado. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, tenha um bom dia. Compartilhe essa mensagem. E as outras que eu já postei, e as outras que eu ainda vou postar. Amém? Em nome de Jesus, Jesus te abençoe. Fica na paz do Senhor.